navegantes, missionários vão avante. Estou pregando para homens e mulheres que deixarão de ser vulcões adormecidos para se tornarem vulcões em erupção, preparado para cuspir fogo na terra e construir coisas grandiosas. Se você é um desses, joga a mão lá em cima e dá mais um glória. Para quem não sabe o que significa o livro de Gênesis, o nome Gênesis em hebraico é Bereshit, tá? Que significa começo, princípio, ok? Início, Bereshit. Então, Gênesis significa Bereshit, né? Em hebraico, livro de Gênesis, livro é Sefer, Gênesis, Bereshit, Sefer, Bereshit, livro dos começos, é o que significa, tá? O nome livro de Gênesis significa livro dos começos. Em hebraico, Sefer Bereshit. Nós vamos estar lendo o capítulo 11. Hoje vamos estar lendo o capítulo 11. Vamos estar comentando aí sobre o capítulo 11. E vamos falar sobre a Torre de Babel. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-nos. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por sal. Ok, você volta. 3. Olha aqui, irmãos. E era a terra de uma mesma, né, linguagem, o mesmo idioma, a mesma língua. Nessa época, lembrando a todos que aqui nós estamos posterior ao dilúvio, tá? Uma época posterior ao dilúvio, mas não muito logo que termina o dilúvio, tá? Termina o dilúvio, e onde nós falamos sobre o dilúvio, né? Noé e a árvore e tudo mais. Termina o dilúvio. O que acontece depois do dilúvio? E aqui nós já pegamos no capítulo 11, né? Mas o que acontece depois do dilúvio? O capítulo 9, também o capítulo 10, vai falar sobre isso. Depois do dilúvio, o que vai acontecer? Noé sai da arca, ele então agora planta uma vinha, né? O que é uma vinha? O que é uma vinha? É um plantio de uvas, tá? Plantio de uvas. Então, daí tem o nome vinho, né? No caso da vinha, você extrai o suco da uva, é chamado de vinho. Nós chamamos de suco de uva. Só que na Bíblia era chamado de vinho. E um detalhe aqui, já que estão aprendendo, um detalhe. Na Bíblia, quando a Bíblia fala vinho, ela não está falando só de bebida alcoólica não, viu? Porque aqui hoje nós chamamos de vinho, bebida alcoólica, né? Que é um produto, no caso da uva, o suco da uva fermentado, né? Que tem álcool. A gente chama de vinho, assim, vinho. Porém, aquele suco de uva, você pega a uva e bate no liquidificador e tal, então compra ele pronto e faz para tomar, sem álcool, a gente chama de suco de uva, né? Assim, tá? Na Bíblia não era chamado de suco. Na Bíblia, tanto esse que você toma na ceia, esse que você toma em casa, que você compra de pacote de sorvete d'água, ou aquele que você compra de garrafa, né? E dissolve na água, bebe, ou aquele que já vem pronto, compra as caixinhas e bebe também, né? Os que você chama de suco de uva. Na Bíblia era chamado de vinho. Ah, pastor, mas ele não tem álcool. Pois é vinho não alcoólico, né? É vinho sem álcool, mas na Bíblia é chamado de vinho, não é suco, é vinho. E aquele que tem álcool também é chamado de vinho. Os dois são chamados de vinho. Qual era a diferença? A diferença era que um era vinho não fermentado, ou seja, que não tinha álcool, e o outro era vinho fermentado, ou seja, que tinha álcool, né? Então, passava pelo processo de fermentação e assim ele passava a ter álcool, né? Mas todos os dois eram chamados de vinho, tanto o álcool fermentado como não fermentado, né? Era chamado de vinho. Então Noé plantou uma vinha, ou seja, um plantio de uvas, né? Cultivou ali um plantio de uvas. E ele fez dessas uvas, ele fez vinho, tá?
ou viveu muitos milhares de anos antes de Jesus nascer, antes dos apóstolos, antes das recomendações e dos ensinamentos, tanto de Jesus como de Paulo. Noé viveu aí há mais de 2000 anos antes disso. A recomendação, por exemplo, de não viver comida alcoólica, conforme disse Jesus, que não devemos beber com os bêbados, nem sentar com os bêbados. Outra passagem bíblica diz que ficarão de fora os beberão, enfim. Então essa questão de bebida alcoólica já foi dada essa ordem nos tempos de Jesus e nos tempos dos apóstolos, no caso de Paulo, ali as recomendações de Paulo. Só que Noé viveu mais de 2000 anos antes de Paulo. Nessa época não tinha nem a lei. A lei de Moisés só veio a ser dada ao povo aos 1000 anos, mais ou menos. Aos 1000 anos depois desse episódio que Noé planejou. Aos 1000 anos depois é que Moisés nasceu e veio então escrever a lei que Deus deu ao povo, os 613 mandamentos. Para quem não sabe, não são 10. 10 são apenas os mandamentos mais importantes, ou seja, como se fosse o resumo, como se fosse aí a síntese, dos mandamentos, a cereja do bolo. Porém, mandamentos eram 613 ao todo. Porém, Moisés só veio escrever esses mandamentos, Deus só veio dar essas leis aos 1000 anos depois desse acontecimento que Noé bebeu esse vinho. Noé plantou uma vinha, bebeu o vinho, vinho alcoolizado, fermentado, e Noé ficou bêbado. Por que eu estou falando isso? Eu dizer que naquele tempo, para Noé, isso não era pecado. Por que não era pecado? Porque não tinha ainda uma lei, um mandamento, regulamentando isso aí, dizendo que isso era pecado. Enquanto alguém não fala isso é proibido, por exemplo, tu mora numa cidade, e nessa cidade não tem semáforo. Eu não sei você, mas eu já morei em cidades que não tinha semáforo. Cidades pequenas, na fase de crescimento aí não tinha semáforo, depois de ver, que vieram colocar o semáforo. Ok. Você mora numa cidade que não tem semáforo. Você passar por aquela rua, atravessar aquela rua ali, aquele local, sem ter que frear, sem ter que parar. Você está infringindo a lei? Está cometendo um crime? Não. Porque não tem semáforo dizendo para você parar. Não existe aquilo. Então não tem uma lei que diz que você não pode passar por ali, ou que você não pode correr a mais de 50 km por hora, porque não tem nada marcando ali também. A partir do momento que coloca ali o semáforo, e o sinal agora está para você, o sinal de pare, que é o vermelho, o sinal está vermelho, e você passar por ele, agora você vai ser penalizado, vai ser multado, porque você infligiu uma lei. Agora aquilo ali já é crime. Aquilo já é crime, porque está dizendo pare. Enquanto não tem aquele sinal, não é crime. Tá? Então, enquanto não tinha lei, aquilo não era pecado. Por exemplo, no caso do beber vinho ali, eu beber cachaça e tal, bebida alcoólica, não era pecado. Ok? Da mesma forma também que na época casavam irmão com irmão. Vale lembrar que o próprio Abraão casou com a irmã. Sara era irmã de Abraão. Para quem não sabe, Sara era irmã de Abraão, irmã por parte de pai. E não por parte de mãe, só por parte de pai. Era filha de Terá também. Então, na época, casavam irmão com irmão. Porque não tinha uma lei que dizia que isso era proibido. Depois que Moisés traz a lei, Moisés diz que o parente, no caso o filho, não pode descobrir a nudez da mãe, o pai não pode descobrir a nudez da filha, o irmão, enfim, não pode porque seja pecado, o incesto, Então, já não pode mais, já é pecado. Mas enquanto não tinha essa lei, não era proibido, ok? Então, Noé plantou uma vinha, bebeu do vinho, ficou bêbado, trêbado, pobre, e Noé perdeu a noção da vida, Perdeu a consciência, e ele agora ficou peladão, nu, do jeito que nasceu. Ficou tão bêbado, que caiu lá debaixo da tenda e ficou sem roupa. Aí, a Bíblia diz que o filho mais novo, o nome de Cão, Cão no português, em hebraico é Ram, Então, o filho mais novo, ele veio e viu
o pai caído no chão e viu a nudez do pai dele. Viu o pai dele pelado, né? Viu as partes íntimas do pai dele. E mesmo que se não tivesse uma lei, a lei de Moisés não imperava na época, mas para eles isso era errado. Tá? Entre eles havia uma lei mesmo de forma oral, mesmo que não tinha escrito ainda, até porque ainda não tinha escrita, né? Ainda não tinha escrita. Então, para eles, aquilo era imoral, era errado. E quando esse filho viu isso, ele saiu, né? E contou para os seus 2 irmãos, para o Sem e para o Jafé, né? E já os irmãos, no caso Sem e Jafé, o que eles fizeram? Eles usaram de reverência. Pegaram uma capa, colocaram sobre os ombros de ambos e entraram na tenda de costas. Noé estava aqui atrás, eles iam de costa. Viraram de costa para Noé, para não ver a nudez do pai. Olha só o respeito, né? Olha só o respeito. E mesmo sem ter uma lei escrita, mas eles respeitavam essas questões, né? Então, e cobriram o pai. Pegaram a capa, colocaram sobre o pai, mas sem olhar, e cobriram a nudez do pai. No outro dia, Noé ficou sabendo do que aconteceu. Então, Noé se irou contra Cão. Porque o Cão... E lembrando que Cão não é nome de demônio, não, viu, irmãos? Aqui é o nome de uma pessoa, Cão, tá bom? Aqui em hebraico é Ham, né? Cão é nome de uma pessoa. E também Cão não é nome de demônio. Tem gente que vai xingar e chama o outro, né? Ô, seu cão. Cão é cachorro, não é? Cão é cachorro, né? Não é demônio. Apesar de que também o diabo é um cachorro, né? Então, no outro dia, o Noé ficou sabendo. E o que Noé fez? Noé amaldiçoou, né, o filho e também o neto. Ele amaldiçoou o Cão, né? E também amaldiçoou o filho de Cão, que era o neto de Noé, chamado Canaã. E disse, maldito seja ele, servo de servos e tal lá. Então, Cão e Canaã, no caso, foram amaldiçoados. Ou seja, a linhagem de Cão foi amaldiçoada. A linhagem de Cão foi amaldiçoada, né? E Noé abençoou a Sem e também a Jafé. Ele disse, bendito seja Sem, né, que habitará em tendas, dominará, será senhor e tal lá. E Jafé e habite Jafé nas tendas de Sem, ou seja, que Jafé seria servo da família de Sem, mas teria o privilégio de estar habitando junto. Já o Canaã, ele amaldiçoou. Cão e Canaã foram amaldiçoados. A linhagem de Cão foi amaldiçoada, né? Então, aqui Noé tem 3 filhos. 3 filhos. E ele libera a bênção sobre Sem, libera uma bênção um pouco menor sobre Jafé, e libera uma palavra de maldição sobre Cão. E detalhe, irmão, na época, o patriarca tinha autoridade para fazer isso. E Noé é um patriarca, né? Todos os patriarcas têm essa autoridade. Todos os patriarcas, todos os chefes de Estado, né? Profetas, sacerdotes, líderes de religião, têm essa autoridade. Então, o patriarca tem autoridade sobre a sua família. Assim como o rei tem autoridade sobre o seu país, e aquilo que o rei faz de bom respinga na nação. Tipo, por exemplo, se o rei, o presidente desse país, do Brasil, se ele faz algo de bom, ele vai numa igreja evangélica, ele busca a presença de Deus, ele resolve jejuar. Quando ele faz isso, ele está fazendo em nome da nação. Ele representa uma nação. A bênção vem sobre a nação. Mas quando também ele faz o contrário, quando esse presidente, ele resolve cometer pecados, bruxaria, ocultismo, né? Servir a demônios, idolatria, isso vai refletir na nação. A nação vai sofrer as consequências. O rei planta e a nação colhe. O castigo vem sobre a nação. Lembra de Davi? Davi cometeu adultério com Batseba. E a punição veio para quem? Veio para a nação. A praga veio sobre toda a nação e o povo morreu. Muita gente morreu. Lembra de Faraó? Faraó pecou, né? Prendendo o povo, escravizando o povo de Deus e endureceu o coração contra Deus. Deus puniu quem? A nação. Os egípcios. As plantações dos egípcios destruídas por pragas. O gado dos egípcios eram mortos. Então a nação é punida por causa do rei, né? Então o rei ele tem autoridade sobre a nação
os seus atos geram consequências para a nação, o governador para o seu estado, o prefeito da sua cidade, o sacerdote para o povo religioso, porque ele é o representante, e o chefe da família, que é chamado de patriarca. Quando fala patriarca, está falando do chefe da família. Esse é o patriarca. O patriarca, ele tem autoridade sobre a sua família, sobre o seu clã, ok? Sobre o seu clã, sobre a sua família, sobre a sua tribo, né? Que seja. Se ele é chefe de tribo, se ele é chefe de família, não importa. Então, ele tem autoridade sobre aquela família. Tá? Então, no caso ali, Noé era o chefe da família. Qual era a família? Sem, Jafé e Cã, né? Essa era a família. 3 mulheres, 3 esposas deles, a própria esposa de Noé, e agora vão vir os netos. Percebam que aqui já tem netos. Percebam que aqui já tem Canaã, né, que é neto de Noé, enfim. Então já tem, e vai ter outros netos. E aqui no capítulo 9 e 10, a Bíblia vai falar desses netos, né? Tipo, Cã vai gerar Canaã, tem também o Cuxi, né? Que daí vai vir o Nimrod. Para quem não sabe, o Nimrod é o que vai construir, o que vai organizar a construção da Torre de Babel, tá? Nimrod vem aí da linhagem de Cã, para quem não sabe. Ele vai ser filho de Cuxi, e ele vai estar organizando e arquitetando a Torre de Babel, liderando essa construção da Torre de Babel. Então aqui nós já temos filho dos filhos, netos, bisnetos, né? E quem é o chefe de todos eles? Quem é o chefão aí? Noé. Então Noé é o patriarca. A palavra que Noé libera, se ele liberar uma palavra de bênção, aquela pessoa vai ser abençoada. Mas se ele liberar uma palavra de maldição, aquela pessoa vai ser amaldiçoada. Sabe o que é isso? Se você é chefe de uma família, você é o marido, é o esposo, então você é autoridade na sua casa. Você é autoridade sobre a sua família. Aí você fala, pastor, eu sou mulher, eu não sou casada, mas eu sou mãe de filhos, eu tenho 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, já tenho até netos, mas não sou casada. Então você é a chefe da sua família. Você é a matriarca. A matriarca. Ok? A autoridade espiritual sobre a tua família está na tua vida. Está sobre você. Você tem essa autoridade. Se você abençoar os teus filhos, tá? Os teus netos, a tua família será abençoada. Se você liberar a palavra de maldição sobre a tua família será amaldiçoada. Então, quando você for falar, pense bem naquilo que você fala, porque a tua palavra tem um poder extraordinário no mundo espiritual, tá? Porque você é o chefe, você é o patriarca, ou você é a matriarca da tua família. Então, Noé aqui era o patriarca, isso é ser patriarca, ok? E Noé libera uma palavra de bênção sobre Sem, sobre Jafé, e uma palavra de maldição sobre o Cã, né? Quem são os filhos de Cã? Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque isso aqui é complicado para você entender, porque entra na parte de genealogia. Aí é um quebra-cabeça para você entender. Você não vai ter paciência para isso, é muito complicado. Mas, rapidamente, quem são os filhos de Cã? Né? A linhagem de Cã, ela vai povoar principalmente a terra do Egito. Tá? A terra do Egito, quem povoou o Egito são os descendentes de Cã. A terra do Egito, ali a terra, vários países da África, né? A maior parte da África é povoada pelos descendentes de Cã, viu? A maior parte da África. Um outro local que eles povoam também, Canaã. Inclusive, o neto de Noé, o filho de Cã, se chamava Canaã. E Noé amaldiçoa ele, né? E esse Canaã, ele vai habitar uma terra, e essa terra vai receber o nome dele mesmo. Por isso a terra se chama Canaã, ok? A terra recebe o nome de Canaã por causa do seu fundador, ou do seu desbravador, né? Daquele que plantou as cidades, que fundou as cidades naquela terra. Então a terra se chama Canaã por causa dele. O nome dele era Canaã. Ele era filho de Cã, neto de Noé, tá? O que recebeu a maldição. Então ele vai habitar também as terras de Canaã. As terras de Canaã. E ali em Canaã vão ter várias tribos, né? Vamos dizer assim, vários povos, mas tudo filhos ou descendentes de Cã e de Canaã.
Então lá vai ter os próprios cananeus, que abrangem toda a região, toda a terra. Dentre eles vão ter os heveus, os perezeus, os jebuseus, os girgazeus, né? Os amorreus e um monte de eus, né? Que vão habitar ali, né? Os hetitas, né? Os heteus. Então eles vão estar ali habitando a terra de Canaã até a chegada de Abraão. Quando Abraão chega, aí Abraão recebe a terra por herança, ou seja, Deus arranca a terra, Deus toma a terra da linhagem de Cão, que era o amaldiçoado, Deus toma a terra dele, da sua descendência, e dá para a descendência de Sem. Quem é Sem? Sem é o filho abençoado de Noé, aquele a quem Noé abençoa, é o Sem, tá? O Sem, ele vai gerar filhos, né? Sem vai gerar a Parshad, que vai gerar a Selá, que vai gerar Eber, e Eber vai gerar Pelé, que vai gerar Reu, Serug, né? Naor, Tera e Abraão. Aí vamos chegar em Abraão, tá? Ok, então essa é a linhagem de Sem. Da linhagem de Sem vem o Cristo. Então Jesus vai nascer da linhagem de Sem, ok? Se eu pegar essa genealogia aí, eu falei um pouquinho dela aqui, né? Fui até Abraão, mas se eu continuasse, ia chegar em Cristo. Abraão, Isaac gera Jacó, que gera Judá, que gera Pérez, que gera Esrom, que gera Ram, que gera Abinadab, que gera Nasson, que gera Salmão, que gera Boaz, e Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi, Davi gera Salomão, e Salomão gera Roboão, que gera Abias, que gera Ades, que gera a Josafá, que gera Jorão, que gera Uzias, que gera Jotão, que gera Acaz, que gera Ezequias, que gera Manassés, que gera Josias, Josias gera Jeconias, Jeconias gera Salatiel, Salatiel gera Zorobabel, Zorobabel gera Abiúde, Abiúde gera Eliaquim, que gera Azor, Azor gera Sadoc, Sadoc gera Eliúde, Eliúde gera Eliaquim, Eliaquim gera Matã, Matã gera Eleazar, Eleazar gera Jacó, Jacó gera José. Aí José foi marido de Maria, e da Maria nasceu Cristo, ok? Então, tanto José quanto a Maria eram da descendência de Davi, ok? Que era da linhagem de Sem. Então vieram da linhagem de Sem. Veja que eu citei aqui a genealogia bem rapidinho para você ver aonde vai parar, né? Então o Sem, se continuarmos, ele vai chegar até o Cristo, até Jesus. Então Jesus vem dessa linhagem. Todos aqueles que nascem da linhagem de Sem. Agora lembrando uma coisa, eu citei aqui apenas os que geraram o outro para chegar a Jesus, mas lembre que não são só esses. Por exemplo, para chegarmos a Cristo, temos que ir através de Sem, a Parshad gera Selá, temos que ir por aí. Porém, o Sem não gera só a Parshad. O Sem gera a Parshad, gera outro filho, outro filho, outro filho. Mas nós pegamos só a Parshad, não pegamos os outros, entendeu? Pegamos só o principal aí. Mas os outros também são filhos de Sem. Todos esses que vêm da linhagem de Sem são chamados de semitas. Quando você vê, talvez você que já leu muita Bíblia, ou mesmo você que já leu livros históricos, porque isso não é só Bíblia, isso também é história. Você que já leu livros históricos, livros antigos, né? Da história antiga aí do Egito, Babilônia, história da Mesopotâmia, da Suméria, história da Síria, enfim. Os livros históricos antigos, né? Até mesmo da Grécia, os livros de história antiga, você vai encontrar essa expressão, os semitas. E aí você já leu isso e não sabia o que era. Quem são os semitas? São todos aqueles que descendem de Sem, ok? Não são apenas aqueles que vão fazer parte da linhagem de Israel, não. Todos quantos descendem de Sem. Como eu já expliquei aqui, nem todos vão fazer parte de Israel, mas todos vão descender de Sem. É a mesma coisa de Abraão. Por exemplo, Israel vem de onde? Israel vem de Abraão, né? Assim, Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó é Israel, ok? Porém, Abraão não tem só o Isaac. O Isaac é o que dá linhagem ao Israel. Mas além do Isaac, Abraão tem Ismael. E o Ismael vai dar origem a quem? Ismael vai dar origem aos árabes. Hoje o povo árabe, que é de onde vemos os muçulmanos, né? A religião do Islã, vem de Ismael, tá? Então você vê que Abraão, tanto ele é pai de Israel, como ele é pai de Ismael, que dá origem aí aos árabes, né? Os árabes vêm
através de Ismael. Já o israelita, vem através de Isaac. E o próprio Isaac tem dois filhos, que é o Jacó e o Esaú. Então o Israel vem através de Jacó. E o Esaú? O Esaú vai dar origem aos Edomitas, né? Já tem outro povo, os Edomitas. Então vamos lá. Todos aqueles que nascem, então, dos filhos, netos, enfim, de Sem, são chamados de semitas. Semitas, todos são semitas. Agora, percebam que a linhagem do Sem, ela vai Sem, Arfaxade, né? Selá, Éber. Quando chega em Éber, a linhagem do Éber, né? O Éber, o Selá vai gerar Éber, vai gerar outros filhos também. Os outros filhos vão embora para outro mundo. Também são semitas. Mas se irmos pelo lado do Éber, pela linhagem do Éber, os que vão nascer filhos de Éber vão ser chamados de hebreus. Hebreus. Você já ouviu a expressão hebreus? Né? O povo de Israel, às vezes era chamado de hebreus. Por quê? Porque eram os filhos de Éber. Semita, porque era o filho de Sem. Mas não só Israel, mas havia outros povos também que eram filhos de Sem, eram semitas. Mas o Israel, ele além de ser semita, ele também é hebreu, porque vem a partir de Éber. Somente os israelitas eram hebreus? Não, porque Éber vai ter outros filhos, né? O Abraão, por exemplo, vai partir a partir do Éber, Peleg, Reu, Serug. Mas além disso aí, o Éber, além de gerar o Peleg, ele gera outros filhos. Os outros filhos vão receber também o nome de hebreu, né? Então, semita, todos aqueles que pertencem à linhagem de Sem. Hebreus, aqueles que já vêm de Éber. Então, o povo de Israel tanto é semita como é hebreu. Já falando sobre isso aqui, já estamos falando sobre essas nomenclaturas, esses títulos aí que o povo recebe. Os hebreus, que vêm de Éber. Israelita. O que são israelitas? Já que estamos falando sobre isso. O que são israelitas? Israelita, o povo que nasceram de Israel. Quem é Israel? Jacó. Quando ele lutou com o anjo, lembra que ele recebe o nome de Israel? O anjo falou: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. De hoje em diante, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Então, Jacó agora se chama Israel. E os filhos de Jacó, os 12 filhos, são chamados agora 12 filhos de Israel, que se tornam cabeça de tribos. Temos agora então as 12 tribos de Israel. Quem nasce de qualquer uma dessas 12 tribos são chamados israelitas. Israelita. Ok? Israelita veio até os tempos de Roboão, que era filho de Salomão. Nos tempos de Roboão, né, o rei de Israel foi governado por Saul, posteriormente por Davi, depois por Salomão e agora por Roboão. Em Roboão, o reino é dividido. Quando o reino é dividido, transforma-se em dois reinos: reino do norte e reino do sul. O reino do norte é o reino das 10 tribos de Israel. Já o reino do sul fica a tribo de Judá. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então no reino do sul fica a tribo de Judá. Agora, esse povo que está no reino do sul não é mais chamado de israelita. Eles vão ser chamados de judeu. Ok? A expressão judeu significa que vem da tribo de Judá. Quem é da tribo de Judá? Judeu. Assim como era quem é da tribo de Benjamim, benjamita. Quem é da tribo de Levi, levita. Quem é da tribo de Gad, gatita. Né? Quem é da tribo de Ruben, rubenita, e assim por diante. Só que esse povo das 10 tribos de Israel foram levados presos para a Síria e de lá se espalharam pelo mundo. E aí ninguém sabe mais aonde estão. As tribos se perderam. E a tribo que permanece intacta até o dia de hoje é a tribo de Judá e também a tribo de Benjamim. Essas duas tribos permaneceram. E a tribo de Levi, né? Essas 3 tribos permaneceram. E hoje, mesmo que alguém nasce da tribo de Ruben, da tribo de Gad, da tribo de Efraim, da tribo de Manassés, né, da tribo de Dan, as pessoas hoje não sabem mais de que tribo são, porque se perderam. A maioria delas não sabe, não consegue mais provar através de registros históricos a sua genealogia. Ao que eles fazem então? Então hoje todos são chamados de judeu. Por quê? Porque a tribo de Judá permaneceu. Então hoje todos se incluem aí.
são chamados de judeu. Por mais que ele é da tribo de Rúben, hoje ele é chamado de judeu, tá? Então, judeu hoje seria o mesmo Israel no passado. Hoje são chamados de judeu, né? Então, para quem não sabia, e quem nasce hoje em Israel, seja ele israelita de origem, né, que tem origem israelita, ou no caso que tem a sua raiz genealógica em Israel, ou seja ele mesmo nascido de um americano, de um brasileiro, mas nasceu em Israel, é chamado de israelense. O natural de Israel hoje são os israelenses, ok? Os israelenses. Então hoje quem nasce em Israel, israelense. Antigamente era chamado de israelita, que pertencia a 12 tribos, né? Depois judeu, né? Que ficou sendo chamado aí o povo de Israel, judeu. E além do povo chamado de judeu, também existe uma religião chamada judaísmo. Judeu tanto é um povo, uma nação, como também se torna uma religião. Existe uma religião chamada judaísmo. Tem pessoas que não são israelitas de nascimento, sei lá, é um brasileiro, é um português, é um americano, mas ele se converte a essa religião. Então ele se torna um judeu convertido, não de nascimento, mas por convenção. Ele se torna um judeu convertido, porque ele pratica o judaísmo. Tá dando para entender até aqui, irmão? Tá dando para compreender? Ok? Tá. Falei sobre isso para poder aproveitar que tá falando sobre os 100, né? Então Noé tinha 3 filhos, né? O Sem, Cam e Jafé. Ok. Isso aqui falamos sobre a genealogia. Então, esse povo agora, que já se multiplica sobre a face da terra, quando chegamos no capítulo 11 de Gênesis, já temos milhares ou milhões de pessoas sobre a face da terra. Só que todo esse povo falava uma mesma língua, uma só língua. Que é isso? Não havia inglês, português, espanhol, francês, italiano, japonês, castelhano, mandarim, né? Hebraico, grego, não tinha nada disso. Era uma só língua. Que língua era essa que eles falavam? Provavelmente o hebraico. Provavelmente o hebraico. Tá? Era a língua que era falada, né? Claro que não um hebraico como o que temos hoje, mas não um hebraico moderno, né? Um hebraico bem antigo, talvez aí o massorético, ou mais antigo ainda. E esse povo falava um mesmo idioma. É como se todo mundo falasse português. O mundo inteiro falando português, pelo menos assim, todo mundo o mesmo idioma. Ou o mundo inteiro falando inglês. Um só idioma. E então eles saíram, foram para uma região, né, ali no Vale de Siná. E quando chegam ali, eles então tiveram uma ideia. E disseram: olha, nós vamos construir uma torre cujo topo chegue ao céu. E assim nós não seremos espalhados pela terra. E o nosso nome ficará conhecido. Ficará marcado na história. Era isso que eles queriam. De fato ficou, né? Não o nome deles, mas a torre ficou conhecida até hoje. Agora mesmo estamos falando sobre a Torre de Babel, né? Quem era o líder desse povo? Quem era o líder desse projeto? O líder desse projeto, né? O imperador, o rei, se chamava Nimrod. Nimrod, como eu já disse, ele vem da linhagem de Cam. Então Nimrod era o líder desse povo, o imperador, o rei desse povo. Para quem não sabe quem era Nimrod, Nimrod ele foi um poderoso caçador, né? Um homem de guerra, valente. E esse homem chamado Nimrod, ele matou o próprio pai, para você ter uma ideia da perversidade dele, matou o próprio pai, né? Casou-se com a própria mãe. O nome da mãe dele era Semírame. Semírame era o nome da sua mãe. E quando ele casa com ela, ele muda o nome dela para Zoroástrida. O nome de Semírame é mudado para Zoroástrida, né? Inclusive, ela é tida como se fosse uma deusa, uma semideusa. Era até adorada, como se fosse uma pessoa sagrada. E ele tem filhos com ela. E esse homem, por nome de Nimrod, ele então constrói uma torre
ele lidera a construção de uma torre. E a intenção é que essa torre chegasse até o céu, né? Chegasse até o céu. Em outras palavras, eles queriam habitar os céus, morar no topo da torre, para se tornar como se fosse um deus. Quem sabe por influência da própria Semírame, né? Por influência da própria esposa Zoroastra, que agora era tida como uma deusa. Ele queria chegar até o céu, né? Para assumir uma posição divina, assumir uma posição de uma entidade divina, tornar-se um deus. E a Bíblia diz, né? Vamos ler, que é melhor a gente ouvir o que a Bíblia diz. Vamos continuar lendo a partir do versículo 3. Disseram uns aos outros: Ei, passamos tijolos e queimemos-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Ei, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo nome toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. A língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Olha aqui, irmãos. Olha aqui. Como é que nós temos hoje tanta gente espalhada pela terra, né? 5 continentes. Americano, africano, europeu, asiático e Oceania, né? 5 continentes, vários países, né? Não me lembro agora de cabeça quantos países temos no mundo, mas é para mais de 200 países, né? Vários povos, várias etnias, várias línguas, vários idiomas, vários dialetos, né? Se fala, né? Nós temos aí milhares de dialetos, centenas de idiomas. E como é que isso aconteceu? Tudo começou ali, né? O nome dessa torre foi chamado de Babel. Olha só, eles construíram a torre, fizeram tijolos, queimaram, né? Bem queimado, para usar como se fosse pedra, ou seja, bem queimado, ficaram duros, e usaram betume, como se fosse o argamassa, o cal, né? Para poder colar no tijolo, e foram levantando a torre. E levantando bastante, ela ficou bem alta. E então Deus disse: Eia, desçamos ali e confundamos a língua dos homens, para que eles não entendam mais o que diz uns aos outros. Olha o que Deus diz: Eia, desçamos. Desçamos quem? Deus fala no plural. Deus não fala descerei lá, ele fala desçamos, no plural. Então tem mais de um. Quem é esse outro aí? Provavelmente o Verbo, que estava com Deus e que era Deus, né? Jesus. Olha só interessante o que o povo fala: vamos construir uma torre cujo topo chega até os céus, o cume chega até os céus, né? E assim faremos um nome para nós. Ou seja, eles querem adquirir um nome conhecido, um nome famoso, um nome poderoso. Eles querem um nome. Mas qual a estratégia? O que eles usam para adquirir esse nome? Eles querem subir até chegar ao céu, ou seja, se engrandecem, se exaltam. Eles querem chegar ao céu pelas suas próprias forças, querem ser grandes e assim adquirir um nome. Mas isso não funciona. Todos que quiserem adquirir um nome através da exaltação, da grandeza, da sua própria força, né? Querendo se elevar, querendo se colocar em posições altas e elevadas, todos que quiserem adquirir um nome dessa maneira se deram mal, não conseguiram. Agora, Jesus é o nosso exemplo. Quer adquirir um nome? Tenha Jesus como exemplo. Olha o que a Bíblia diz, lá em Filipenses capítulo 2, a Bíblia fala assim: e ele mesmo, achando-se na forma e semelhança de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo. Ou seja, o segredo está na humilhação, na humildade. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou. Olha só, Jesus humilhou-se a si mesmo, mas Deus o exaltou. Aí está o segredo, aí está a diferença. Quando você se exalta, Deus te humilha. Mas quando você humilha-se a si mesmo, Deus te exalta. E ele, humilhando-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha a diferença. Quem a si mesmo se exalta, Deus humilha, Deus abate. Deus abate. Ao invés dele receber o nome, ele recebe punição, castigo, e é espalhado pela terra, vai sofrer. Mas quando a pessoa a si mesmo se humilha, aí Deus o exalta, ele dá um nome, né? Então Jesus é o nosso exemplo de humildade. Por isso que o próprio Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então eles queriam adquirir um nome, queriam chegar até o céu, ou seja, uma posição divina. Só que Deus falou: eia, desçamos quem? Deus e mais um, ou Deus e mais dois, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desçamos e ali confundamos a língua deles, para que não entendam uns aos outros. E assim Deus fez. E aí, irmãos, eles falavam e não entendiam mais o que o outro falava, porque agora para cada um deles foi dado um idioma. Você já se perguntou, você já teve curiosidade, como é que existem os idiomas? Como é que aqui no Brasil a gente fala português, nos Estados Unidos fala inglês, na Espanha fala espanhol, como é que na Grécia fala o grego, né? No Japão fala o japonês? Como é que foi isso? Como é que isso começou? Será que vocês tiveram a ideia de cada um falar um tipo de linguagem? Não. A língua deles enrolou e bolou ali, que um ia falar, será, obrigado. Aí já fala, thank you. O outro não entendia. O que é isso? Já era o inglês nascendo ali, né? Já era o inglês nascendo ali. Então, ali cada um fala uma linguagem. Um fala inglês, outro fala espanhol, outro fala grego, outro fala em japonês, outro fala em castelhano, e o outro fala em tupi-guarani, e cada um vai falar uma linguagem, um idioma diferente, e nenhum entende o outro mais. Um pedia tijolo, o outro trazia cimento. Me dê aí um pouco de cimento, o cara levava o tijolo. Não é isso não, eu quero o cimento, o cara trazia lá a areia. Então, ou seja, já não entendia mais o que se falava. Aí, quando não entende mais o que o outro fala, o que acontece? Não dá para conviver junto. E então eles se espalham. Um vai para o norte, outro vai para o sul, outro vai para o leste, outro para o oeste, nordeste, noroeste, centro-oeste, e vão se espalhando, né? Aí uns descem para a região de Canaã, povoam a terra ali, outros vão para a região da Síria, né? E edificam Nínive, outros vão para a região do Vale do Nilo e edificam o Egito, outros vão para a região aqui da Ásia Menor, né? Outros vão para a região que hoje é a Grécia e vão se espalhando, né? Vão povoando ali, construindo a Europa. Daqui a pouco já temos o continente africano, e vão se espalhando e povoando os locais, povoando os lugares. É assim que começa, ok? Porque nenhum entendia mais o outro. E aí cada um, com a sua própria linguagem, vai fundar uma cidade, vai edificar uma cidade, e ali vai construir a sua família, e essa família vai falar aquele idioma. Daqui a pouco tem milhões de pessoas falando inglês, milhões ou bilhões de pessoas falando espanhol, falando francês, falando italiano, falando alemão. Tudo veio dali. Então ali Deus deu vários idiomas. Deus deu vários idiomas para o povo, centenas de idiomas para o povo, né? Para as pessoas. E essa torre, ela recebe o nome da torre é Babel. Por que Babel? Por causa da confusão das línguas, tá? Então daí tem o nome Babel, confusão. Ali a confusão da língua, Babel, ok? Então ali é construída essa torre. E nesse dia, Deus deu vários idiomas para o povo. Deus deu vários idiomas para o povo. Cada um fala um idioma. Porém, quando chegamos depois de Cristo, detalhe, em Cristo todas as coisas são restauradas. Para quem não sabe, em Cristo todas as coisas são restauradas.
Quando chegamos em Cristo, de certa forma, espiritualmente falando, Cristo, ele restaura o homem como no princípio. E como que era no princípio? Um só idioma. No princípio, um só idioma. Cristo, ele veio para restaurar o homem que havia pecado, né? Então, Cristo restaura o homem que estava bem com Deus, ele volta a ficar bem com Deus. O homem que possuía o Espírito Santo na vida, volta a ter o Espírito Santo. O homem que o seu espírito era rei, a alma serva e a carne escrava, volta à posição original. É como se nós voltássemos àquela posição original em que Deus nos criou, lá no Éden, né? Lá no Éden. E também o idioma, Deus restaura. Porque do Éden até a Torre de Babel é um só idioma. E Cristo, de certa forma, restaura isso aí. Só que ele não restaura, vamos dizer assim, literalmente, ou para todas as pessoas. Não. Pegando ali, anulando o inglês, anulando o espanhol, anulando o português, agora é só um idioma. Não é bem assim. Ele restaura espiritualmente. Espiritualmente. E o que é que ele faz no dia de Pentecostes? Ele dá uma única língua para que todos falem a mesma língua. Em Babel, ele espalha. Em Babel, uns vão falar inglês, o americano fala inglês, o da Alemanha fala alemão, o da Espanha fala espanhol, o da França fala francês, o da Grécia fala grego, o do Israel fala judaico. Mas quando chega no Pentecostes é diferente. Todos falam uma mesma língua. Vamos ler isso aqui, Atos capítulo 2. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eita, pior que vai ser muito grande a leitura para poder encontrar esse versículo, né? Mas é no capítulo 2. Agora o versículo eu não vou lembrar aqui onde ele está agora. Ele vai ser lá pelo meio do capítulo. É quando fala assim, que todos ouviam eles falar na sua própria língua e diziam: como pode ser isso? Nós somos do Egito, somos da Panfilha, somos da Grécia, somos da Pérsia, somos da Babilônia, somos de vários lugares, e escutamos eles falarem na nossa própria língua. Como é que pode ser isso, né? Então, tem esse versículo aí, eu acho que a gente não vai encontrar, você não vai conseguir encontrar. Está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né? Como, pois, nos ouvimos cada um na nossa própria língua. Que versículo é? Atos capítulo 2, versículo 8, vamos lá. Vamos ler logo, né? A partir do versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ou seja, irmãos, eles ouviam os galileus, no caso somos crentes ali, batizados no Espírito Santo, falando, né, na língua deles. Ou seja, mas não era assim, eu falo em hebraico, daqui a pouco eu falo em grego, daqui a pouco eu falo em americano. Não. Eles falavam uma palavra, aquela palavra ela chegava no ouvido, né, de quem era americano, em inglês. Aquela mesma palavra chegava no ouvido de quem era espanhol, chegava em espanhol. No ouvido de quem era da Grécia, em grego. Quer dizer, a mesma palavra no ouvido de cada um, entendida no seu próprio idioma, ou seja, uma só língua. Continua. E partos e medos, como pois nos ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha só, tá vendo? Olha aí quantas nações haviam ali. Isso tudo isso aí era o nome de nações da época, né? Panfilha, Egito, os elamitas, né, de Elão, os cretenses, né, da ilha de Creta, da Ásia, da Grécia, romanos, enfim, todos eles estavam ali
e eles ouviam no seu próprio idioma. Ou seja, uma só língua alcançando o mundo inteiro com um só idioma. Então, enquanto na Torre de Babel Deus espalhou os povos e entregou vários idiomas, né? Já no Pentecoste ele faz o contrário. No Pentecoste ele unifica os povos e dá um só idioma para que todos falam nele. Que idioma é esse? Línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, tá? Línguas espirituais. Falar em mistérios com Deus. Então, essas línguas estranhas é um idioma que Deus deu para a igreja. Um único idioma e o mundo inteiro fala nele. Tá? Você está aqui no Brasil, se fala línguas estranhas. Chega nos Estados Unidos, línguas estranhas. Encontra um crente lá no Japão, ele vai falar línguas estranhas. Encontra um crente lá na África, vai falar línguas estranhas. Ou seja, um só idioma. E enquanto na Torre de Babel foram espalhados povos, uns para aqui, outros para lá, se espalharam várias nações, no Pentecoste, em Cristo, eles são unificados. Você é o quê? Eu sou americano, e você sou japonês, você eu sou grego, você eu sou espanhol, e você sou de Portugal, você sou brasileiro, sou argentino, sou chileno. Mas quando estão em Cristo, você é o quê? Sou crente. Entendeu? Em Cristo não há grego, não há romano, não há italiano, não há espanhol, não há americano, não há argentino, não há brasileiro. Em Cristo são todos o quê? Crentes, servos do Deus Altíssimo, membros do mesmo corpo. Então somos unificados, tornamos um só corpo, um mesmo corpo. Enquanto em Babel somos espalhados, em Cristo somos unificados. Então é isso que Jesus faz. Ele tanto nos unifica em um só corpo, como nos dá um só idioma, o mesmo idioma. Que idioma é esse? Línguas estranhas, línguas espirituais. Beleza? Que horas temos agora? Amados e amadas, se você é feliz, se você é grato, né, porque você é servo de Deus e hoje faz parte do mesmo corpo, né, hoje também tem o privilégio de falar línguas estranhas. Se não tem ainda, vai chegar logo logo o teu dia. Mas o importante é que você está em Cristo, está unificado. Jesus nos restaurou na cruz e nos confirmou esse idioma no dia de Pentecostes, tá? Então aquilo que para muitos foi Babel, confusão das línguas, em Pentecostes para nós foi unificação, restauração. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida, na nossa vida. Restaurar, transformar, né? Levantar, reedificar. É isso que Ele quer fazer na sua vida.